E o seu início de carreira na internet lá para 2013, né? Uhum. Foi incentivado já desde o começo por família, por amigos? Era porque você sempre foi extrovertida, engraçada? Ou partiu direto de você e não dos outros? Como que foi? Então, na verdade, não teve incentivo de ninguém, né? Porque eu nasci no interior da Paraíba e me mudei pra estudar, pra fazer faculdade na capital. Então, assim, eu não julgo os meus pais porque não tinham como eles me apoiarem numa coisa que na época eles nem entendiam o que era, eles nem sabiam o que era. Porque hoje é muito mais tranquilo você chegar pros seus pais e dizer assim, eu vou trabalhar com internet. Porque hoje tem muitos cases de sucesso, hoje as pessoas já entendem o que é. Muita gente abriu caminho, né? Muita gente abriu caminho. Na minha época, assim, não existia trabalhar com internet, não existia pagar pra você divulgar alguma coisa com internet, não existia. Então, assim, era realmente muito mato pra se capinar, ainda mais que eu morava, tipo, na Paraíba. Então, assim, era mulher, humorista, então tinha várias questões que me impediam muito de levar essa profissão à frente e de ser levada a sério também. Porque as pessoas, elas até simpatizavam comigo, mas não, era aquela coisa assim, engraçadinha, mas maluquinha, não. Maluquinha, doidinha. Doidinha fazendo vídeo. Então, assim, eu não tive apoio de ninguém da minha família, de ninguém dos meus amigos. Só que quando eu cheguei na faculdade, as pessoas me diziam muito assim, nossa, você devia fazer a comunicação, você devia fazer marketing, você devia fazer não sei o quê. Eu falava assim, gente, por que tanta gente me fala isso, né? Porque eu sempre, entrava à frente de projetos, organizava eventos na faculdade, abria uma empresa júnior. Então, assim, várias coisas, eu sempre estava à frente. Já tinha esse lado, né? Nesse lado de empreender, de falar, de convencer as pessoas. E aí foi quando surgiu o YouTube e eu disse assim, cara, vou fazer aqui um vídeo pro YouTube e vou me jogar. Só que assim, muito ruim os conteúdos, muito ruins. Só que aí eu acho que de tanto ir fazendo. Isso em 2013 você tá falando, mais ou menos. Não, eu não comecei em 2013. Eu comecei no final de 2015. Tá. Eu comecei no final de 2015. É porque o meu YouTube, ele foi criado em 2013, mas não era... ativo. Não tinha nada. Era aquelas contas que você cria, aí fica lá. Mas vídeo mesmo, eu postei no final de 2015, que foi meu primeiro vídeo. E aí postei, sem pretensão nenhuma, não imaginava que ia chegar em lugar nenhum. Arrumei um amigo meu pra editar de graça, que é meu editor até hoje, que é o Matheus Fernandes, que ele edita os vídeos pra mim até hoje. Recebe, tá, gente, pra editar, não é de graça, não. Mas na época não tinha recurso, não tinha nada. Então eu fui começando e as coisas foram acontecendo e eu ia me jogando até o momento que eu tive que escolher entre ficar nas duas faculdades que eu fazia ou agarrar as oportunidades. Você cursava quais cursos? Eram 2 cursos? 2 cursos, era Relações Internacionais e Direito. Porque eu queria fazer eu queria ser tipo uma diplomata que apaziguava os conflitos internacionais. Meu Deus do céu. Talvez você faça isso como influenciadora hoje, não? Então, mas era uma coisa muito que fugia, assim, né? É porque, assim, desde criança, na realidade que eu nasci, que eu cresci, que era uma realidade muito machista, muito... a mulher era muito marginalizada, Sim. né? Então... Mulher humorista, então... Isso, não, nem Esquece. pensar. Então, como a realidade que eu nasci, o meu pai era muito machista. Por exemplo, o meu pai não permitiu que eu aprendesse a dirigir. Ele ensinou o meu irmão a dirigir, que era mais novo, e não me ensinou a dirigir porque dizia que mulher não precisava aprender a dirigir. Nesse nível de machismo. Então, eu pensava todos os dias na minha cabeça, eu falava, gente, a única coisa que vai me tirar daqui é o estudo. Porque o estudo é uma coisa que ninguém vai poder me tirar. O estudo é uma coisa que vai poder me dar oportunidades para eu ir para outros lugares. E se eu for muito, muito, muito estudiosa, alguém um dia vai me notar. Então eu estudava muito. Você era boa aluna? O quê? Sempre exemplar. Meus boletins nunca nem minha mãe nem meu pai disse assim, Jéssica, vai estudar para a prova. Passava no 3º semestre já estava aprovada no ano. Incrível. Era aluna de destaque, era tudo. Isso deve ter sido, então, até mais difícil quando você comunicou que ia sair dos cursos. O que eles pensaram? Então, e aí eu brigava com meu pai pra ele pagar a minha escola. Eu dizia assim, você tem que me transferir pra uma escola melhor. Ele falava, eu não vou pagar. Eu dizia, depois eu vou colocar você na justiça. Eu dizia assim, bem pequenininha e ameaçando meu pai já. Assim, né, já
querendo estudar, querendo fazer coisas e quando eu fui desistir das faculdades, porque assim, o que era que acontecia? As pessoas dizem assim, largou a faculdade. Não é largou a faculdade, gente. É que chegou num ponto, quem faz faculdade não, universidade, né? Eu fazia uma universidade e uma faculdade pelo FIES. Porque as pessoas diziam assim, mas ela fazia também particular, mas não era FIES, gente. Tanto é que eu só vim pagar depois com o dinheiro da internet, porque também não sei nem como é que eu ia pagar. Não podia ser particular, porque eu não tinha dinheiro, não tinha dinheiro para pagar um curso particular nunca. E aí chegou um momento que assim, eu estava aparecendo muitas coisas da internet e o que era que acontecia? Eu comecei a perder semana de prova. Aí tinha a semana da reposição, eu perdi a semana da reposição. Aí eu comecei a perder cadeira. E aí eu comecei a ficar muito embolada na universidade e tudo mais. Aí eu disse assim, cara, as coisas estão acontecendo muito desse lado, mas tem o meu outro lado aqui, então eu tenho que tomar essa decisão. Aí você já tinha começado a ser remunerada pra fazer as coisas. Era remunerada, mas não era aquele dinheiro, assim, dos sonhos Permuta. E tudo mais, mas era muita permuta, era muita coisa que acontecia e tudo mais. Normal no começo, Normal no começo. E aí eu cheguei pro meu pai pra contar pro meu pai. Imagina. E aí eu falei assim, pronto, hoje é o dia que ele vai acabar comigo e tudo mais. Eu ainda lembro, meu pai dirigia uma caminhonete, vendia leite de manhã e ele sempre chegava muito cedo lá em casa. Tipo, 6, 7 da manhã, meu pai tava lá em casa pra entregar o leite. Então eu tinha que acordar pra cumprimentar meu pai, que eles eram separados, mas o meu pai sempre deixava leite lá em casa. E aí, acordei e disse assim, vou contar pro meu pai. E aí eu cheguei e falei pra ele assim, pai, ele falou assim, o que é isso aí que você tá fazendo, que o povo comenta, de uns vídeos? Aí eu falei assim, não, então, é que eu tô tentando trabalhar com internet agora, vídeos no YouTube que são de humor, são de comédia e tudo mais, e eu tô pensando em largar as universidades porque eu acho que isso vai dar certo. E aí ele parou assim, olhou pra mim e falou assim, minha filha, eu vou dizer uma coisa pra você. Você sempre foi uma menina muito estudiosa. Eu nunca cheguei e pedi pra você estudar na sua vida. Ele falou, a universidade vai estar lá. Porque eu sei que você sempre vai ter a garra e a coragem de parar pra estudar e entrar na universidade na hora que você quiser. Mas essa oportunidade que você tá tendo, talvez você só tenha agora. Olha que incrível. Então agarre. E eu fiquei assim, ó. Que ano foi isso de quê? 2016. Um ano depois, praticamente, de ter começado. E eu fiquei assim, cara, meu pai. E ele não entendia nada. Só que como as pessoas paravam ele na rua e falavam assim, sua filha, hein, ela é legal. Ele já tava dizendo assim, acho que tá dando certo isso aí. E ele falou assim, agarra essa oportunidade agora, que se não der certo, você volta pra onde você começou. Então isso virou mais um estímulo pra você arrasar, pra você fazer... E aí, escuta, ele faleceu 2 anos depois disso. Isso. E você, com certeza, encheu ele de orgulho até ele... Não, ele... eu lembro que o meu pai era o meu maior fã. Assim, ele via tudo, ele amava. Assim, todo esse jeito e esse gênio que eu tenho é dele. É dele. Então, porque assim, a mãe é uma... a mãe... A mãe é uma princesa. A mãe ai meu Deus, a mãe calminha, eu amo. Calminha, fala baixinho e tudo mais. Então essa explosão que a GK veio do meu pai. E aí ele passava na rua e as pessoas davam tchau pra ele. Então, pra ele, assim, era como se a minha fama... Talvez até fosse um sonho que ele queria viver, sabe? Com certeza. E ele tava vivendo através disso, de ser o pai de uma famosa. Ele ligava pra mim e falava, ó... promotor da cidade ligou pra dizer que separou o shopping de Campina Grande. Então, assim, demais. ele ligava, assim, com o maior orgulho. Isso, então. Ele curtiu, Bom. assim. E era a última pessoa na face da terra que eu esperava que ia curtir. A última, porque eu tinha muito medo do meu pai, gente. Meu pai era aquela figura de pai bruto mesmo. Nunca me bateu, mas assim, meu pai, se ele dissesse uma coisa... Tá dito. Era obediência 100%, porque ele era o pai, era a figura patriarcal, aquela grande figura patriarcal, né, que existia do campo, homem do campo, homem que tudo era na regra dele, na coisa dele. Então, assim, o meu pai me apoiar nisso, cara, como que podia dar errado se a pessoa que menos me apoiaria me apoiou, sabe? Então, assim,
E aí, depois disso também, né? Comprei uma geladeira nova pra mãe, pronto. Aí, amor. Aí acabou. Aí ela chegava pra mim e dizia assim, filha, não vai gravar um vídeo hoje? Tô precisando de um micro-ondas? Filha, você não gravou nem um vídeo hoje, filha. Tô Escuta, achando e estranho. você deu presente pra ele? Comprava. Comprou? Eu lembro, é que não deu tempo de eu presentear isso pra ele, mas ele queria muito que eu trocasse o carro dele por uma Hilux nova. E aí era o presente que eu ia dar pra ele, né? Mas infelizmente ele faleceu antes. Mas ele dizia assim, agora eu tenho que ter a Hilux do ano. Eu amo. Ele queria muito a Hilux do ano, que é carro de que ele achava que era o carro assim de vaqueiro, o carro de vaqueirão. Exato, de fazenda. Aí ele falava assim, o presente da minha filha vai ser uma Hilux nova. Ele falava Incrível. assim,